Shalom, shalom, amados. Mais um dia para reverenciarmos a Deus, para adorá-lo, para agradecê-lo, porque Ele nos dá a oportunidade de sermos melhores. E isso é o que mais importa, revelá-lo. Mas a palavra de hoje, eu acordei com essa palavra na mente, que ela nos diz o seguinte, sobre as nossas dívidas, né? E dívida é uma palavra que pesa, não é verdade? Nós não gostamos de estar em dívida, de estar devendo ninguém. E lá em Romanos, capítulo 13, a partir do verso 8, ele nos diz o seguinte: não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é um cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Versículo 14 e último. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E o capítulo 14 também é muito interessante, você pode ler. Olha, amados, a nossa dívida que Deus nos pede, amar uns aos outros. E aí estaremos cumprindo toda a lei. Obviamente, é a única dívida que ele fala, né? Não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. E esse amor, às vezes a gente pode, assim, em alguns momentos achar que esse amor é fazer muitas coisas pelos outros, é um esforço muito grande, mas não é, amados. Quando eu fecho os meus lábios para a crítica a um irmão ou que outro ser humano qualquer, sabe? Quando eu percebo que a tendência da carne é criticar, é zombar, é uma coisa terrível eu evitar essas coisas, porque nós podemos destruir uma vida quando nós usamos a nossa língua para criticar os outros. E a Bíblia fala do perigo que é a nossa língua, que é uma maneira muito fácil de pecar. Então, é tão simples, mas não é fácil. Não é fácil, porque há um prazer na carne, em criticar, em fofocar, sabe? E outra coisa, quando nós estamos falando mal de alguém, quando nós temos o prazer, principalmente nessa crítica, nós estamos, na verdade, escondendo um complexo de inferioridade muito grande. Nós nos sentimos superiores ao outro quando nós focamos no defeito do outro e criticamos, sabe? Na verdade, a gente quer esconder um complexo de inferioridade, achando que isso é ter superioridade, falar do outro, apontar o defeito do outro. Algumas pessoas se sentem superiores ao fazê-lo, imagina, sendo que não é, né? A dívida maior que nós temos é essa dívida de amor, e amor é respeito, amor é cuidado, amor é misericórdia, solidariedade, é nós nos colocarmos no lugar do outro, porque a própria palavra de Deus diz que o coração humano enganoso é, quem poderá conhecê-lo, perscrutá-lo? Só Deus. Então eu não sei. E, amados, nós não conhecemos às vezes nem a totalidade das motivações que nos levam a determinadas atitudes. Você concorda comigo? Quantas vezes eu ajo ou reajo, sabe? E eu falo assim, meu Deus, eu não estou me entendendo. Então eu vou gastar um bom tempo, um tempo muito grande, um esforço, e só com a ajuda de Deus eu vou conseguir alcançar, me conhecer, ver as minhas verdadeiras motivações, ver se há em mim alguma ferida latente na minha alma. Porque nós funcionamos, amados, movidos por sentimentos, por memórias e, pior de tudo, por traumas não curados. E trauma já não é uma palavra, né,
A gente já traumatizou. Ai, um trauma aqui no braço, uma pancada. E fica roxo, e às vezes faz os procedimentos, mas aquele braço fica danificado, fica sempre pro resto da vida, né? Com aquela dor, aquela disfunção, aquela coisa, né? Porque escangalhou. Então imagina a nossa alma. Mas glória a Deus que as nossas almas podem ser curadas pelo Espírito Santo. A palavra fala, né? Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas maldições e ele nos cura. O Espírito Santo nos resgata. O Espírito Santo nos reconstrói a cada dia. Mas nós precisamos realmente, amados, cumprir isso aqui. É obediência, é observância, é exercício de amor. E não pensem que isso aqui, mas eu não sinto. Não espera sentir, porque não vai sentir. Amor não é sentimento. Amor são atitudes. Se eu vou abrir minha boca para falar, para criticar alguém, fecha minha boca. É uma atitude, é uma escolha. E a vida é cheia de escolhas. Eu estou o tempo todo escolhendo o que fazer com os meus olhos, com as minhas mãos, com os meus pés, a intenção da minha mente, né? Eu gosto muito de acordar e falar aquela passagem de Isaías 26:3. Sabe, porque eu entendo que na minha mente aqui está o meu controle. E com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda dele, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Nós aí teremos condições de caminhar em santidade, como Deus fala, sede santos porque eu sou santo. Isaías 23 nos fala o seguinte: o Senhor manterá em perfeita paz. Veja que ele não fala em paz só não, ele fala em perfeita paz. Mas como? Aquele cujo propósito é firme. Propósito, motivação é firme. Firme em quê, para quê, como? Em Deus. Mas conhecendo a palavra, estudando a palavra diariamente, sabe, se apegando à palavra, não só para conhecer, amados, que tem pessoas que conhecem, que declaram, que recitam a Bíblia, mas não vivem, sabe, e tem até aquele orgulho, conhecer, citar, tá lá, versículo tal, capítulo tal, versículo tal, mas não vive. Outro cuidado que nós devemos ter. Então, para nós enchermos a nossa mente, para nós transbordarmos, sabe? Tendo esses cuidados. Não por vaidade, não por orgulho, mas pelo prazer, pela alegria de conhecer a Deus através da palavra. Nós vamos manter firmes os nossos propósitos, as nossas verdadeiras motivações virão da onde? A minha mente vai transbordar, ela vai liberar daquilo que eu a alimento. Se eu alimento com a palavra de Deus, se eu busco a palavra de Deus, sabe, e peço a Deus sabedoria para vivê-la nos meus atos, todo o meu ser, sabe, exalar esse Deus, eu preciso também da ajuda dele. Por mim mesmo eu não vou conseguir, sabe? E hoje é muito comum a gozação, a zombaria, a crítica, pensamento de massa, pensamento coletivo. E o que a Bíblia fala? O mundo jaz no maligno. Então, eu sou um ser espiritual. Nós somos seres espirituais. Mas para nós vivermos essa espiritualidade aqui, demanda um desejo que nem vem de nós, porque Deus fala lá em Filipenses, né? Capítulo... Eu me esqueci. Vou ver aqui para te falar. Só um minutinho, por favor. Filipenses 2:13. Tem até como título aqui, Brilhando como Estrelas. Versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Isso é Paulo falando. Põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar, de acordo com a boa vontade dele. Querer realizar vem de Deus. Então, eu peço a ele para eu querer, sabe? Eu vivo pedindo a Deus, eu não quero me levantar agora. Quantas coisas que eu não quero fazer, Deus? Me ajuda a querer. Eu não quero, mas eu quero que o Senhor me ajude a querer. E ele vai e nos ajuda a querer. Que eu querer e realizar dele. E me ajuda a efetuar. Me ajuda a realizar aquilo que é a sua vontade. Mas, amados, que fique a palavra hoje, que a dívida que nós temos uns para com os outros é de amor. E aqueles que estão na contramão, que nos agridem,
São os mais necessitados da nossa oração. Às vezes não é fácil a convivência com eles. Às vezes nós precisamos até nos afastar, realmente, né? Oremos para a orientação de Deus, mas nesse sentido. Mas continuemos em oração por eles. Porque eu costumo refletir que as piores, né, relacionamentos são daquelas pessoas que conhecem a Deus, né? Conhecem a palavra, mas ainda insistem, sabe? Nessas atitudes aí. É muito triste quando a gente convive com irmãos que conhecem a palavra, que podem dar o exemplo aí fora, mas optam, escolhem continuar nas críticas, ao passo que poderiam ali estar dando o exemplo do amor de Deus, dar o exemplo de um verdadeiro cristão que ama, sabe? São críticas às vezes fúteis, coisas que a gente fica até abismado, né? Mas a Bíblia também fala, né? Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então, quando eu estiver pensando que eu estou de pé, a vigilância é redobrada. Porque a própria Bíblia fala também, né? Cuidado naquilo que você fala, que você critica, cuidado para que você não caia. Então, a palavra é muito sábia. E é necessária uma vigilância muito grande, que por nós mesmos nós não vamos conseguir. Mas o Espírito de Deus nos dá essa condição de nós vigiarmos, de nós estarmos cuidadosos e agir em amor. Porque o amor realmente, né? Ele vai cumprir toda a lei. Como diz aqui, né, no versículo 1, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Que é o amor? Para começar, não são sentimentos. São atitudes de amor. Vai exigir de nós renúncia, sim. Autossacrifício, vai. Porque para a gente amar, muitas vezes, a gente tem que abrir mão de determinadas coisas. Às vezes a gente tem que abrir mão de estar no conforto da nossa cama, dos nossos hábitos, para ir ao encontro do irmão que está precisando de um auxílio, sabe? Vamos abrir mão vamos viver abrindo mão. Você acha que foi fácil Jesus vir aqui à Terra? Sabe, ele tinha tudo, ele era o próprio Deus. Mas por amor ele veio, ele sofreu, ele foi, nosso Deus, machucado, dilacerado, rasgado, sabe? E bastava ele respirar para mudar. Se ele quisesse, não precisava fazer nada. O mundo era dele. Sabe que é prova maior do que essa de amor? E nós somos convocados, somos convidados como discípulos, não como multidão. Porque a multidão, quando ela ouve alguma coisa que a desagrada, que dói, que gera desconforto, ela cai fora, né? Nós vemos aí na palavra de Deus e até hoje. Mas como discípulos, aqueles que ouvirem a voz, ouvirem a palavra de Deus, sabe? Quiserem seguir o mestre, a gente sabe que a gente vai viver renúncias, que nós vamos levar de um lado, dar o outro, a outra face. Nós não vamos compreender muitas coisas. Nós vamos viver, às vezes, momentos de crise na fé. Porque amar gera crise. Por quê? Porque aqui nessa dimensão que há maldade e que nós andamos na contramão, você já nadou contra a maré? Né? O mar vem, as ondas vêm, você tem que ter estratégia para você furar as ondas, para você atravessar aquelas ondas. Num rio, talvez seja mais raro, mas eu já nadei em rio. E é terrível, ainda mais quando tem uma queda d'água, uma cachoeira, aquela água vem com força. E eu, na minha adolescência, bem magrinha, né? Nossa, eu era arrastada, eu tinha que ir nas margens assim, nadando. Então, nadar contra a maré demanda força, fôlego para você ir. E aqui não é diferente. Porque as pessoas vão achar ridículo. Ah, tá fazendo você de boba. Levou e tá voltando lá. Então tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio saudável para nós amarmos a Deus, nos amarmos. Porque ele não fala para amar mais o próximo do que a nós mesmos. Não. Então tem que ter equilíbrio, sabe? Jesus, ele sabia porque ele estava se permitindo aquela dor toda, aquilo tudo. Havia, né? A motivação dele, ele sabia. Mas ainda assim, lá no Getsemane, por 3 vezes ele falou: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Mas na humanidade dele, nós vimos que doeu o que ele pensou em não fazer.
o próprio Deus. Isso me fortalece muito, porque nas minhas lutas, nos meus desafios, nos meus combates, eu vou lá, eu vejo, opa, Jesus também quis desistir, mas não desistiu. Então, ainda que eu queira, às vezes a minha oração vai ser só um soluço, vai ser um choro, vai ser escrever socorro, socorro, porque eu já fiz isso várias vezes, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vai ser, sabe, eu gosto muito de pedalar, né? E vai ser sair por aí pedalando, até aquele hormônio, até aquele derramamento de hormônio negativo sair, porque eu sou humana, e depois voltar, amados. Então, mas eu tô sendo discípula, eu tô seguindo os passos do meu mestre. Eu enfrento a minha humanidade com a ajuda dele, nunca na minha força. E volto lá e continuo, e prossigo, como disse Paulo, né? Prossigo para o alvo, para o plano da soberana vocação em Cristo Jesus. Qual é a soberana vocação em Cristo Jesus? É olhar para a vida do mestre, é seguir as pegadas do mestre. Eu vou abrir mão. E agora, como ele falou aqui, ainda bem que eu me lembrei, que eu não queria esquecer disso. Quando a nossa salvação está mais próxima, amados, o mestre está voltando, as escrituras estão se cumprindo, está aí na cara. E quantas pessoas estão adormecidas? Não estão se dando conta. Sabe, não é o tempo de nós nos preocuparmos tão somente com as nossas necessidades, com as nossas vaidades, com as nossas realizações pessoais. Não. Vamos deixar de nos ocupar, de ter sonhos. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que a prioridade no momento é um pé na eternidade e outro pé aqui. Eu vou sim continuar. Porque eu não sei, nem Jesus sabia quando, que seria a volta. Nós não sabemos. Mas nós precisamos dar prioridade a ter uma vida espiritual, a nos importarmos, como diz lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, como que na iminência do cumprimento da palavra? Vamos ler lá em Mateus 24. Eu vou ficar mais, a minha energia, o meu tempo, sabe? O meu maior propósito vai ser para essa dimensão aqui. Não pode. Olha Noé, né? Tava lá construindo a arca, o povo zombando, o povo rindo. Ah, que nada, ele é um louco. E aí? Tá aqui a palavra. Se eu não acredito na palavra, aí você te dá como louca mesmo. Então, mas ele tá voltando. Então é necessário o nosso foco agora na espiritualidade, naquilo que vai além do natural. As minhas necessidades naturais, elas não poderão estar à frente das necessidades espirituais. E a necessidade espiritual maior é esse amor aqui, a dívida maior. E o que vai englobar esse exercício do amor, que é a renúncia, que é o sacrifício. E isso aí em coisas simples, como eu já falei aqui. Fechar a minha boca, não criticar, ser solidário, estender a mão, orar, sabe? Estar numa igreja, procure uma igreja saudável. Ah, pastora, mas tá uma bagunça. Sim, sempre esteve, agora mais do que nunca. A palavra nos fala isso, tá tudo aqui, é óbvio. Como 2 e 2 são 4. Mas ainda existem igrejas sérias, sabe? Na época de Noé, só salvou ele e a família dele. Hoje, tem muito mais gente. Jesus já veio, derramou o Espírito Santo, sabe? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos estar despertos. Olha as virgens, né? Que não deixaram as suas lamparinas com óleo, o noivo chegou, metade delas ficou. A presença do Espírito Santo já foi derramada sobre nós. Tomemos posse, amados. Tomemos posse. Eu fiquei mais tempo aqui hoje nesse devocional, né? Mesmo porque ele tá meio atrasado. Então, nós precisamos continuar. E logo depois aqui em Romanos 14 tem os fracos e os fortes na fé, né? E lá no versículo 9 ele fala: por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser o Senhor de vivos e mortos. Portanto, você... Por que julga seu irmão? Por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Versículo 12, do capítulo 14. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus.
Sim, deixemos de julgar uns aos outros. Amar é o grande mandamento. Amar é o cumprimento da lei, amados. Peçamos a Deus. Vamos orar pedindo a Deus? Papaizinho querido, santo, justo, antes de qualquer coisa, Deus, o nosso crescimento espiritual, Deus, a nossa salvação, a nossa libertação, Deus, o que precede ela é o arrependimento, Deus. Então nos ajude, Deus, a nos arrependermos, a nos autoavaliarmos, a analisarmos, ó Deus, para sabermos com a tua ajuda, Deus, onde temos deixado de acertar, onde temos deixado de amar, onde temos pecado, ó Deus. E, como o Senhor disse, o maior mandamento é amar ao próximo, amar a ti, amar a nós mesmos e amar ao próximo. Quando, como não temos amado, ó Deus? Nos ajude a identificar, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, com a tua força, Deus, avançarmos, ó Pai. Amar como tu queres que nós amemos, ó Deus. Que não sejamos multidões, ó Pai, mas discípulos teus, ó Pai. Que desejemos esse amor, esse exercício do amor, ó Pai, não em sentimentos, mas em ações, ó Deus. Desperta-nos, ó Deus, aquele que dorme, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a testemunhar, a revelar o teu amor, ó Pai, não em palavras, porque falar é muito fácil. A eloquência foi um dos dons que o Senhor deu à humanidade. Mas viver esse amor, ó Deus, muitas vezes nós vivemos ele no silêncio, não em palavras. E tem muitas outras maneiras de viver, ó Deus. Nos mostre, ó Deus, nos ajude, ó Deus, porque sem ti nós nada sabemos, nós nada podemos, ó Pai. E se não temos a ti, não temos nada, absolutamente nada, Deus. É um vazio, uma destruição total. E o Senhor está voltando. Nos ajude, ó Deus, a nos preparar. Nos ajude, ó Deus, a estarmos vigilantes, ó Deus. Sermos solidários, vivemos a tua vontade, o teu querer, ó Pai. E quando tropeçarmos, ó Deus, nos levante, ó Deus. Em nome de Jesus. Amados, antes de você fechar o vídeo, vá lá, compartilhe, curta, para que essa palavra chegue além. Em nome de Jesus. Obrigada por você estar comigo até agora. E se inscreva no canal se não está inscrito. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.